do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Eu começo aqui, irmãos, a exposição dessa doutrina aqui em Êxodo capítulo 20, a partir então da expressão lembre-te. Então nós vamos iniciar a partir daqui. Eu creio que a grande questão que envolve as controvérsias sobre o dia do Senhor, na qual ainda envolve aqui a questão dessa doutrina, não é necessariamente nem tanto a questão de qual dia que nós devemos guardar. Nos dias atuais, mais grave ainda é termos que defender a guarda do dia do Senhor, quanto realmente se há validade dela ou não. Infelizmente, no nosso meio há muitas pessoas que, inclusive sendo cristãs, elas inclusive negligenciam de tal forma essa prática, que até mesmo elas desconsideram isso como uma doutrina. Então eu vejo que a necessidade de nós defendermos essa doutrina, ela parte mais nos nossos dias de verificarmos ela como de fato uma doutrina que ela é aplicada de forma clara e prática para a igreja cristã. Ela não foi anulada, ela não foi descartada das Escrituras, ela está claramente aqui aplicada como uma lei, porque ela é uma lei revelada pelo Senhor como sendo uma lei moral. Nós vivemos em dias tão terríveis que as pessoas, inclusive, elas não sentem nem mesmo falta do domingo, enquanto pelo menos um dia para que eles descansem. Nós chegamos a tal ponto que elas nem mesmo consideram o domingo como sendo até um dia para que elas possam descansar. Mais sério ainda, irmão, é lembrarmos que aqueles que negligenciam, até mesmo negam o domingo como uma doutrina e prática cristã, com certeza elas negligenciam também a sua santificação, porque uma coisa está relacionada com a outra. E é disso que agora nós vamos perceber aqui no caminho, que envolve o capítulo de Êxodo capítulo 20. A relação que agora nós temos de guardarmos o dia do Senhor, porque ela faz parte do processo da nossa santificação. Então, a questão aqui é que a pureza da igreja de Cristo, ela obrigatoriamente, ela passa pela guarda do domingo como sendo o dia do Senhor. Esta negligência, ela não pode ser tratada como um pecado insignificante. Essa é a primeira coisa que eu quero que você se atente já de imediato no início da exposição aqui desse texto. Eu quero que você guarde bem esse princípio de que a negligência quanto ao pecado de nós negligenciarmos aqui o dia do Senhor não pode ser tratado como um pecado, como uma falta simplesmente insignificante, porque trata aqui, irmãos, da mais alta ordenança no que diz respeito a nos santificarmos, como também glorificarmos a Deus em todo o seu ser. Em todo o seu ser, como acabamos de cantar em todos os hinos e cânticos, e lemos nas Escrituras quem é Deus, como também em todas as suas obras. Em todas as suas obras. Entendam aqui que esta é uma ordenança que trata do culto público e também do culto particular. Então, para que você já veja de forma muito prática que o texto ele está nos apontando para a guarda de todo o dia. Ele não está apontando apenas para os momentos que envolvem o fato de você apenas vir à igreja no culto pela manhã e pela noite, ou em alguns casos à tarde. Mas ele está aqui nos lembrando da guarda desse dia, como sendo o primeiro culto público e solene, mas nesse dia você também guardar em particular, na presença de Deus, o dever que você tem de adorá-lo e glorificá-lo em todo o seu ser e em todas as suas obras. Negligenciar a guarda do dia do Senhor é tão grave, irmãos, quanto a idolatria dos pagãos.
negligenciar a guarda do dia do Senhor, se ela envolve um ato que é um processo de santificação, ou seja, um serviço exclusivo. A palavra santificar aponta para a ideia de separado para Deus. Então, se essa é uma obra que envolve o processo de santificação, lembre, lá em Gênesis 2, Deus santificou este dia. Então, se é uma obra que é dedicada exclusivamente ao Senhor para esse processo de santificação, e nós a negligenciamos, significa que nós então estamos cometendo um pecado tão grave quanto os pagãos, com as suas práticas idólatras, que também, ao mesmo tempo que negligenciam este princípio, negligenciam todos os outros princípios da adoração verdadeira ao Senhor, desde o primeiro ao quarto mandamento. Sendo assim, o propósito aqui desse sermão, da exposição aqui de Êxodo capítulo 20, esses versos de 8 a 11, é onde nós somos agora lembrados do perigo que corremos quando negligenciamos este dia, que é o único dia santo na nova aliança. Não há outro dia a ser guardado e tratado como sendo um dia santo. Por que ele é chamado de dia santo? Porque é o dia do Senhor, porque Ele é digno. Cantamos agora isso aqui. Ele é digno, Ele é santo e Ele é justo. Ele é digno de todo louvor, toda glória. Ele é o único que, sendo santo, recebe todo louvor e toda a glória, e é justo que Ele seja adorado. Ele requer e exige isso de nós. O que nós vimos então na sequência aqui de Gênesis capítulo 2 é lembrarmos que lá, em primeiro lugar, o dia do Senhor, ele aponta para um mandamento que é estabelecido em 3 aspectos. Primeiro, para que a gente possa revisar, talvez você não estava semana passada na exposição de Gênesis 2, quanto ali ao dia do Senhor, mas basicamente são 3 pontos que nos apontam para a guarda desse dia. Primeiro, porque Deus estabelece uma lei que é moral. Moral, ou seja, é a vontade de Deus comunicada ao coração do homem. E que aspecto? Primeiro, o seu aspecto natural. Não havia pecado, no sentido de que Adão e Eva não haviam pecado contra o Senhor, eles viviam no seu estado de perfeição. Então, a lei a eles, que eram todas positivas, ou seja, todas elas foram entregues a Adão para que ele se deleitasse em satisfazer a vontade do Senhor, agradar a Deus no seu trabalho, no seu convívio social, no caso com a sua família. E então, naturalmente, Deus havia comunicado isso a ele. Segundo, é uma lei que é positiva, porque ela não apenas envolve uma atividade a ser realizada, ordenada por Deus, mas ela envolve também algo que beneficia ou beneficiava, no contexto de Adão e Eva, completamente ao homem. E é uma lei perpétua. Deus não anulou. Ela ainda é válida, e nós veremos na sequência de todo o contexto histórico desse texto. Nesse sentido, veja que Gênesis 2 então está apontando para a guarda do dia do Senhor aqui numa perspectiva em que envolve a glória de Deus. Agora, após a queda, nós precisamos olhar para a guarda do dia do Senhor, ainda verificando, ainda lembrando que Deus exige que Ele seja glorificado. Mas quem é que pode contemplar a glória do Senhor agora no seu estado de pecado? Quem? Agora nós temos o dia do Senhor numa perspectiva redentiva. É assim que Gênesis capítulo 20 nos mostra o dia do Senhor. Mas quando os nossos primeiros pais, então, eles quebram o pacto das obras, lá em Gênesis 3, esta ordenança agora ela passa então a ser negligenciada, e de alguma forma também ela passa por um processo de esquecimento por toda a humanidade. Lá em Gênesis 2, essa lei ela tem a sua extensão, não se esqueçam disso, ela tem a sua extensão a todos os seres humanos. A guarda do dia do Senhor não foi dada apenas a um grupo específico, apenas a uma família, apenas a uma descendência. Mas a guarda do dia do Senhor ela foi dada a partir, obviamente, do seu representante, que era Adão, a toda a humanidade. É ela, por essa lei, então, que moralmente ela se aplica, ela está em vigor a todos os homens da terra. Ou seja, lembremos de forma muito clara e prática que mesmo os ímpios, agora nesse instante ao nosso redor, nas suas casas, nos botecos, nos bares, no shopping, no cinema,
talvez em algum local de culto de sua própria religião. Eles estão obrigados ainda, lhes é exigido, em qualquer lugar desse planeta, onde há a presença do homem, lhe é exigido que adore ao Senhor e que guarde esse dia. Isso não foi anulado. Isso não é uma exigência apenas ao povo do Senhor. Ainda é uma exigência em vigor a toda a raça humana. E neste exato momento, essa lei está sendo quebrada. Mas aqui o fato dessa lei ter sido quebrada, a humanidade de modo geral, agora não mais ela anseia pela glória de Deus, não mais desejam contemplar a beleza e a grandeza de Deus por meio das suas obras. Portanto, agora a negligência desse dia, ela passa a ser então progressivamente crônico. Ela vai se agravando, de tal modo que até a própria igreja, ao longo dos tempos, e até nos últimos dias, ela mesma vai ser contaminada de tal maneira com essa desobediência e negligência crônica, como nós já estamos agora experimentando em certa medida de crentes que dizem que guardar o dia do Senhor é uma prática legalista. Como é que um cristão fala isso? Me explique. Uma lei moral, ela não é revogada. O Senhor Jesus não disse isso, Mateus 5, não vim anular a lei, eu vim cumprir a lei. E ele diz a lei em todos os seus aspectos, em todas as suas instâncias, desde civil, religiosa, mas principalmente moral. Agora, a partir aqui de Gênesis 3,15, nós temos o estabelecimento do pacto da graça, onde Deus, a partir daqui, ele agora escolhe um povo exclusivamente seu. Então agora pense comigo no contexto de Êxodo 20, em que a proporção, a extensão que envolve a guarda do dia do Senhor, ela passa agora por uma descendência, ela passa agora por um povo exclusivo. E este povo então passa a guardar o dia do Senhor, agora em uma perspectiva redentiva. E esta verdade, inclusive, a gente pode verificar em alguns textos. Eu vou pedindo que você, além de anotar, também leia comigo. Por exemplo, Gênesis 4, 3. Eu sei que alguns textos nós já lemos nos sermões anteriores e também no estudo de quarta-feira, mas vamos ao contexto que cabe esses textos novamente, pelo menos alguns deles. Por exemplo, Gênesis 4, 3, quando Caim e Abel, você tem um ímpio e você tem um justo adorando ao Senhor. E aqui a guarda do dia do Senhor. Aí diz que aconteceu que no fim de uns tempos, há um ciclo de tempo que se encerrou. Provavelmente aqui estabelecendo os dias que envolvem os afazeres da semana, e agora entra o dia do Senhor, o sétimo dia. Agora vá também, por favor, para Gênesis 4, versos 25 e 26. Esse texto também nós já lemos ele semana passada, mas é um texto que mais uma vez, agora nos mostra que Abel, que foi morto por seu irmão, foi assassinado, não era mais a partir dele a linhagem dos justos, mas agora é a partir dessa aqui, Gênesis 4, versos 25 e 26 nos mostra. Sete e o seu filho Enos. Diz o texto aí que a partir de Sete, que nasceu também o seu filho Enos, passou-se a invocar o nome do Senhor. Por que ele faz questão de frisar de que a partir dessa descendência passa-se de volta a invocar o nome do Senhor? Porque é Sete que vem a descendência de todo o povo de Deus, que vem a descendência do povo de Israel, e que vem filho de Davi, o nosso Senhor Jesus Cristo. A ênfase aqui é mostrar que então eles passam de volta a ter a percepção, a observância, a necessidade. O ímpio não tem essa necessidade. Ou melhor dizendo, talvez para a gente ser um pouco mais preciso quanto a esse ponto, a necessidade do ímpio ela é limitada apenas na sua expressão religiosa. Porque até o ateu sente necessidade de ser um ser religioso, porque se fosse assim ele não defenderia as suas ideias contra o próprio Deus. Eu nunca vi algo que não existe incomodar tanto uma pessoa e ele afirmar de tal forma que não existe. Isso é ilógico. Então ele é um ser religioso também. Mas nessa perspectiva você vê que os ímpios não chegam ao ponto de sentirem necessidade dessa contemplação da glória de Deus, que é a guarda do dia do Senhor. Mas ao povo de Deus sim, ele escolhe esse povo. E agora você tem Gênesis 8, versos 10 a 12. Você tem inclusive Noé, nos dias de Noé,
a guarda do dia do Senhor. Ele tinha noção desse tempo. Gênesis 8, versos 10 a 12. Quando ele aguarda aí 7 dias, e que de 7 até o próximo 7º dia, ele então, contando o tempo para ao momento em que as águas deveriam baixar sobre a terra, onde ele solta então uma pomba. E ele fazia isso de 7 em 7 dias. Se ele sabia dessa contagem, ele guardava o dia do Senhor. Não precisamos aqui explicitamente o texto nos dizer isso, porque ele era um homem justo. Ele era um homem que foi encontrado diante de Deus, dedicado exclusivamente ao serviço e à invocação ao nome do Senhor. Gênesis 29, os versos 27 e 28, nos mostram aqui o contexto dos patriarcas. Eles também guardavam o dia do Senhor. Só que o contexto aqui é interessante, envolver inclusive um pagão, um tio de Jacó, Labão, que prometeu Raquel para Jacó. Labão engana Jacó. Provavelmente ele estava embriagado com vinho, de tamanha festa que tinha se estendido, não percebeu que era Lia. Enganado por isso, então ele tem que trabalhar mais 7 anos. Veja que a contagem do tempo, que envolve a contagem de 7 em 7, envolve o conhecimento e a necessidade, a educação, a instrução de que eles deveriam invocar o nome do Senhor de tempos em tempos, de 7 em 7 dias. Tal é que essa contagem também, que vai para 7 anos, ela é aplicada em algumas leis civis, sociais, lá em Levíticos, lá em Êxodo. E agora você tem o povo de Israel, Êxodo capítulo 16, ou seja, antes da guarda do dia do Senhor estabelecida aqui nos 10 mandamentos, você tem em Êxodo capítulo 16, versos 22 e 23, a ordenança de que eles deveriam guardar esse dia, o 7º dia. Olha aí o texto, quando ele vai dizer, esperou ainda outros 7 dias, e de novo soltou, perdão, aqui é referência a Gênesis 18, mas Êxodo capítulo 16, o esboço aqui foi mencionado errado, mas o texto de Êxodo capítulo 16, eu faço questão de ler. Êxodo 16, capítulo 16, os versos 22 e 23. O verso 26 também, muito obrigado, ele confirma o mesmo processo que envolve a guarda do dia do Senhor. Mas olha os versos 22 e 23. E depois também o verso 26, que diz o seguinte: ao 6º dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-nos a Moisés. Respondeu-lhe ele: isto é o que diz o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar, separai-o, guardando para amanhã seguinte. Ou seja, aqui você tem o estabelecimento da guarda do Senhor, e próprio mencionado no verso 26. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Naquele não haverá colheita, não haverá trabalho. Antes do decálogo ter sido entregue ao povo de Israel, já havia a guarda do Senhor. Ou seja, nós acabamos de verificar que historicamente a guarda do Senhor ela foi sempre estabelecida, sempre de forma muito clara. E Salmo 19, dos versos 1 a 6, estabelece isso como um exemplo muito claro em 2 perspectivas. Primeiro, a contagem do tempo, ela existe em qual objetivo? Senão que contemplemos a glória de Deus. Os dias da criação foram estabelecidos do 1º ao 6º dia, com qual objetivo? Senão que você, no 7º, olha a referência quanto à criação, que no 7º, antiga aliança, no 7º, você pare e santifique ao Senhor, para que você então lembre e contemple a glória de Deus em toda a criação. Salmo 19 agora nos lembra um outro aspecto importante, os versos 1 ao 6, quando ele diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia discurso ao outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagens, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol,
o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso. Nada refoge ao seu calor. Veja que interessante ele mencionar os astros, os céus, a terra, elementos que estão acima de nós na criação. Por quê? Isso é uma forma dele confrontar os povos pagãos, que em vez de adorar o Criador, eles se curvavam diante de astros, de elementos da criação. Inclusive os pagãos dedicavam dias específicos. Olha, os ímpios tendo noção de que há um dia a ser dedicado ao verdadeiro e único Deus. Isso ainda ficou como uma lei cravada no coração do homem, mesmo que ele não tenha a palavra revelada a partir do verso 7 até o verso 14. Mas eles tinham o hábito de adorar os astros. O sol, inclusive, é um elemento, um objeto, se me permite essa expressão, de adoração de diversas culturas, povos e civilizações na história da humanidade. Porque expressa algo que está acima do homem, mas eles não conseguem, porque eles não mais contemplam a glória de Deus, eles não mais percebem, porque eles não mais contemplam a glória de Deus, e por causa do pecado, não enxergam a necessidade de ver além dos astros e ver que existe um ser que deve ser adorado, um único e verdadeiro Deus. No final das contas, tudo acaba apontando então para o fato de que essa lei ela é perpétua. O lembra-te aqui aponta para a ideia de que a causa então que envolve o pecado nos traz dificuldade de obedecer essa lei, então lembra-te. Terceiro, Deus aqui nos lembrando de um mandamento que ainda está em vigor, ela não foi anulada. E quarto, agora esta lei deve ser observada no pacto da redenção. E a partir daqui que Êxodo 20, ele tem agora o seu estabelecimento quanto à guarda do dia do Senhor. Pecado, lembra-te. Por ser pecadores, nós sempre devemos ser lembrados. Segundo lugar, esta é uma lei que estabelece então o pacto da graça. Ela agora é observada no período do pacto da graça, da administração da antiga aliança, que ainda é o contexto para a redenção do seu povo. Em outras palavras, você tem aqui, já me adianta dizer que Êxodo capítulo 20 é o apontamento agora mais claro que nós temos de Gênesis 2 até a esse momento de Cristo. Todas as leis aqui, todo o decálogo, os 10 mandamentos, sempre quando eles eram lidos diante do povo de Deus, o povo de Deus agora, todas as vezes que ouvia o anúncio de cada um desses mandamentos, eles deveriam ler e ouvir esses mandamentos orando: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu não consigo obedecer a sua lei. Esse era o objetivo, e o porquê que a gente percebe agora que todos esses mandamentos, até aqueles 2 que são positivos, ele contém elementos também de negação, ou de aspectos que envolvem proibições. Já já eu vou falar disso com respeito ao 4º mandamento. Apesar desse ser um mandamento ainda assim, na sua essência, um mandamento positivo. Mas veja que ele, lá em Gênesis 2, vai dizer: guardar, santificar, porque foi abençoado. Faça. E agora aqui em Gênesis... em Êxodo 20, a partir do verso 9, ele vai dizer: olha, não trabalhe nesse dia, nem tu, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teus animais, não e não. Por que esse aspecto negativo também está aqui, até numa lei que ela é positiva? Para lembrar que nós não conseguimos obedecer a lei. Está percebendo que isso, de novo, a gente está lembrando que isso faz um apontamento para quem? Para o único que pode, para o único que obedeceu toda a lei, perfeitamente, integralmente e estritamente. Integral porque todo o conteúdo, estritamente porque cada detalhe dessa lei foi cumprida. Especialmente quanto à guarda do dia do Senhor. Vamos à expressão sábado. Em português aqui está sábado, mas a expressão então Shabá, que significa, vocês já sabem, descanso. Ela também nos aponta para Cristo. O texto aqui nos mostra que essa expressão, ela aqui não está indicando apenas a referência de um dia em si mesmo. Se você observar, por exemplo, o calendário que nós conhecemos, e desde a criação isso está muito claro,
O único dia de todos os dias da criação e dos dias da nossa semana que tem um nome específico é só o sétimo e o primeiro dia. O primeiro dia ainda assim era chamado de no princípio, e passa então no sétimo a receber um nome. Uma perspectiva então criacionista, ou apontando para a criação. Você tem o dia do descanso. É o único dia que você tem um nome. Na nova aliança você tem agora um nome para o primeiro dia, que se chama o dia do nosso Senhor Jesus, que é o domingo. Esses são os dois únicos dias que apontam então para um nome, para uma identificação clara de algo que tem um significado. Ou seja, antes da queda, o descanso de todos os afazeres comuns era para a contemplação da glória de Deus. Agora, por que atividades comuns? Isso é uma expressão inclusive usada na própria confissão de fé. Quando ele vai dizer que nós devemos nos abster de todos os afazeres comuns ou comuns. Comuns aqui porque, irmãos, não há nenhuma outra atividade que se iguala ou se compare com esta, que é a de contemplar e meditar na glória de Deus. Não há. Se você não vê o dia do Senhor como o dia, que é o mais sublime de todos os dias, e cultuar a Deus é a atividade mais sublime de todas as atividades que você pode realizar, você está com sérios problemas diante de Deus. Após a queda, irmãos, a necessidade de contemplar a glória de Deus, ela é mantida, só que agora o pecado, ele distorceu totalmente, ele impediu totalmente essa contemplação. O que nos diz Romanos 3, 23? Todos pecaram e estão separados, ou eles carecem da glória de Deus. Agora, o contexto aqui, que o povo recebe os 10 mandamentos, nos lembra em que ocasião agora Deus faz essa lembrança, ou expressão que lembrar, lembra-te, faz essa lembrança do dia do descanso. Olha, e lembrar aqui que o povo de Israel passou 430 anos escravizados no Egito. Agora você imagina passar 430 anos, envolve aí quantas gerações? Se num período de cada 10 anos você tem uma sequência então de uma geração, olha quantas gerações passaram aqui, no mínimo 43 gerações. E esse povo agora, que é o povo do Senhor, passou 430 anos habituado a um sistema de vida que não havia descanso. Não havia aqui um conceito de parar e contemplar algo que foi realizado. Porque eles passavam 24 horas, talvez não literalmente, porque talvez em processo de que um escravo ainda teria que ter um mínimo de descanso para poder repor suas energias, mas passar toda a sua vida, imagine 43 gerações, e só na 43ª ou 4ª, é que essa geração experimentou então a liberdade da saída do Egito. E mais, porque o descanso não é só do trabalho em si, é manual, físico, do esgotamento do peso físico, mas você tem aqui 430 anos em que o povo de Deus se esqueceu dele. E considerar que pouquíssimos dentre eles eram remanescentes que ainda lembravam-se do Senhor e oravam, porque o próprio Deus falou isso para Moisés em Êxodo capítulo 3. Lembrei das orações do meu povo, daqueles que clamam por mim e pedem que sejam libertados. Lembrando deles, eu estou lhe convocando para que você vá lá diante de Faraó e diga a Faraó que é para ele libertar o meu povo, porque esse povo, eles vão me adorar. Olha o conceito aqui então do descanso: libertar o povo de um trabalho sequencialmente forçado, de um peso sobre eles, para que eles então contemplem a glória de Deus, só que agora numa perspectiva redentiva. Êxodo capítulo 5, versos de 1 a 5, por favor, abra sua Bíblia e confirme esse fato, que agora nós estamos aqui dentro do contexto de Êxodo 20. Êxodo 5, de 1 a 5. Diz assim:
Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixar ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça, e eu a vós, e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Deixar-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, e não venha Ele sobre nós com pestilência ou com espada. O Senhor estava agora aqui proporcionando um descanso ao seu povo. E o descanso era adoração ao Senhor. Se nós não contemplamos a guarda do dia do Senhor e o ato de adorarmos ao Senhor como algo que é deleitoso, prazeroso e que nos traz descanso, eu pergunto: o que você está fazendo aqui? Por que você está aqui? Você passa, talvez, o domingo, alguns de nós passamos o domingo alvoroçado, apressado, totalmente desorientado, ou quase totalmente desorientado, com horários, com os preparativos, para se arrumar, vir, no mínimo se arrumar, vir ao culto, estar diante do Senhor. Ou nós estamos aqui, e todo o cuidado e o zelo com tudo que deve ser preparado para que o culto se inicie, comece e tenha o seu desenvolvimento de acordo com o que Deus se agrada. E nós fazemos tudo isso com peso, com descaso. Se a adoração ao Senhor é descanso, então eu pergunto: por que estamos aqui? Aí desde o capítulo 20, versos 1 a 2, ele nos lembra a razão redentiva da guarda desse dia. Versos 1 e 2. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aqui está claramente um fundamento que está diretamente ligado com a guarda do dia do Senhor, que é descanso para contemplarmos o Senhor. E aí desde o capítulo 31, os versos 13, versos 16 e também 17, quando nesse contexto, olha o que ele vai nos dizer. Disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirá: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Guardar os sábados. Veja, é um mandamento que é perpétuo, contínuo. Agora, Deus aqui estabelece o testemunho da sua lei por meio de um povo. Este povo agora deveria se distinguir de todos os outros povos. A guarda agora de todas essas leis, de forma especial o dia do Senhor, ela passa por meio de Cristo. Agora, por que isso? Irmãos, não apenas agora aqui envolve a contemplação da glória de Deus, mas o descanso agora passa a ser também um descanso do fardo do pecado, do peso do pecado sobre nós no decorrer de uma sequência de 6 em 6 dias. Nós só temos um dia para descansar. De todo o fardo e o peso do pecado. Observe agora, por favor, a partir do verso 10. Verso 10. E observe agora como então ele designa aqui a necessidade e como guardar o dia do Senhor. Ele vai dizer o seguinte, a partir do verso 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Observe aí, irmãos, que uma lei que, apesar de positiva, agora essa lei também
ela nos é dado redentivamente, também de forma negativa. Ou seja, ele está dizendo que de maneira geral, ele está enfatizando que na guarda desse dia, não farás nenhuma outra atividade, não farás nenhum outro trabalho, porque nós já estamos habituados, por causa do pecado, a sobrecarregar-nos com fardo, tanto do que fazemos, como também das consequências do que fazemos e do que eles fazem contra nós. E aqui então ele está dizendo, não faça nada que envolva qualquer coisa que em primeiro lugar seja desnecessária. Prepare e dedique-se nesse dia apenas a toda e qualquer atividade que envolva, pública ou particularmente, a adoração ao Senhor com a sua família e com o povo de Deus. Por quê? 3 razões simples que eu quero dar para vocês. A primeira, um povo que não consegue mais descansar. Depois de tantos 1000 anos, após o povo de Israel, nós estamos aqui, somos prova disso. Que por vezes nós não conseguimos, em alguns domingos, estar presentes, por algum motivo que envolve inclusive os nossos trabalhos seculares. Não é verdade? Eu sei que inclusive nesse contexto envolve 2 situações. Uma que por vezes eu sei que alguns de nós, somos obrigados a estar no nosso emprego, porque se não há outro emprego, você precisa de sustento, especialmente quem tem família. E você então, de alguma forma, pela pressão de toda a estrutura social que nós vivemos, você, sabendo, consciente disso, peca contra Deus. Ou aqueles que aí nós vamos ter um outro momento para pregar sobre esse texto, sobre esse contexto em que Jesus fala daqueles que são casos de exceções, que envolvem casos de misericórdia. Casos de misericórdia. Mas no final das contas nós temos aqui uma situação em que nós ainda, por causa da nossa natureza pecaminosa, estamos aprendendo a descansar no Senhor. Aprendendo a descansar no Senhor. Inclusive isso vale para nós pregadores ou pastores. Eu me lembro que no estudo, alguém nos perguntou, pastor, como é que fica a questão da guarda do domingo para o pastor? Porque domingo ele está trabalhando. Não. E agora que eu aproveito a oportunidade para lembrá-los disso. Eu estou aqui com os irmãos, apesar de todo o processo em que agora estou envolvido, nesse momento no culto com vocês, onde eu falo, exponho aqui, prego, conduzo o culto, e os irmãos participam comigo. Eu estou descansando com os irmãos. Eu não estou aqui trabalhando. Não estou aqui trabalhando. Eu estou aqui junto com os irmãos, ouvindo a pregação da palavra, inclusive. Apesar de aqui ser apenas o instrumento que comunica aqui a análise do texto e a aplicação dela, que Jesus está falando conosco aqui. Mas eu estou junto com vocês, descansando nesse dia. Então nós, pastores também, que somos sustentados integralmente para afadigarmos na palavra do Senhor, em vida de oração para o pastoreio da igreja, se nós também negligenciarmos esse dia, somos então gravemente acarretados as responsabilidades de quebrar esse dia quanto vocês. E quantas vezes nós, pastores ou pregadores, professores de escola dominical também, todos nós que somos envolvidos com o ensino, deixamos para a última hora o material preparado, todas as atividades necessárias preparadas, inclusive nós, pregadores. E que por vezes eu peco contra Deus, me permite confessar os meus pecados aqui. Às vezes eu peco contra Deus quando, de sábado para domingo, eu ainda não terminei o esboço do meu sermão. Digo isso com peso no coração. Porque nós ainda não aprendemos totalmente a descansar no Senhor. Segundo, a nossa aptidão e disposição para a guarda dos mandamentos de Deus, ela não provém de nós mesmos, ela provém de Cristo. Ela provém de Cristo.
Em terceiro lugar, só em Cristo, que obedeceu toda a lei, é que nós temos a restauração desta ordenança no nosso coração. No nosso coração. E agora é aqui que eu gostaria de trazer algo que, de certa forma, é um conforto para nós. Apesar de eu e você quebrarmos o dia do Senhor de diversas formas possíveis. E de lembrarmos ou sermos lembrados pela palavra de Deus que quando nós negligenciamos esse dia em alguma coisa, nós cometemos tão grave pecado quanto aqueles que são idólatras e pagãos. Mas nos vem o conforto de saber que esse dia, ele apesar de nós, é aplicado ao nosso coração, porque Cristo perfeitamente obedeceu toda a lei, e é nele que guardamos esse dia, e é pela misericórdia do Senhor, que é o nosso Deus, aquele que nos tirou da terra do Egito e da casa da servidão, nos livrou, nos libertou da escravidão do pecado. Nele, e apesar de nós, guardamos o dia do Senhor. Nele. Eu quero que você lembre que esta é uma lei perpétua, gravada no coração de todo homem, mas de forma especial e também pela própria palavra que foi introduzida no seu coração, de forma especial. Nós agora somos contados a partir de Cristo, e a razão sendo Cristo, e pela mediação de Cristo, em estarmos na presença do Senhor e Ele nos aceitar e não nos fulminar aqui agora. Porque talvez um de nós tenhamos a indisposição do nosso coração, neste momento, por alguma razão, que não seja contemplar a glória de Deus. Eu não vou ensinar ou usar aqui sequencialmente como guardar o dia do Senhor. Eu apenas vou ler um documento. Não é apenas histórico, mas é instrutivo, autoritativo sobre nós. Apesar da Igreja Presbiteriana do Brasil não adotá-la como um padrão dentro dos símbolos de fé, mas é um documento que, no seu aspecto histórico, ela nos estabelece princípios como autoridade das Escrituras. Olha o que ela diz. Da santificação do dia do Senhor, Diretório de Culto de Westminster. Isso aqui está lá também, no capítulo 21 da Confissão de Fé, nos artigos 7 e 8. Depois você pode ler em casa. As instruções, com base nos símbolos de fé, diz o seguinte: o dia do Senhor deverá ser lembrado com antecedência, de tal forma. Eu quero que você, na leitura aqui, nós façamos uma sondagem no coração. Faça a sondagem do coração e veja aonde de fato nós estamos aqui se encaixando e que Deus tenha misericórdia de nós. O dia do Senhor deverá ser lembrado com antecedência, de tal forma que todos os trabalhos mundanos de nossas vocações ordinárias estejam tão organizados e tão afastados de nossa mente na ocasião, que não constituam impedimentos à santificação devida do dia quando ele chegar. O dia inteiro deverá ser celebrado com o Santo Senhor, como santo ao Senhor, tanto em público quanto em particular, como sendo o sábado cristão. Para tal fim, requer-se uma cessação santa, um descanso do dia inteiro de todos os trabalhos desnecessários, e uma abstenção não só de todo o esporte e passatempo, como também de todas as palavras e pensamentos mundanos. Que a alimentação daquele dia seja ordenada de tal modo que nem mesmo os servos sejam obrigados a faltar desnecessariamente do culto público de Deus, nem qualquer outra pessoa seja impedida de santificar aquele dia. Que cada pessoa e família faça seus próprios preparativos com oração em favor de si e pela ajuda de Deus para o ministro, com bênçãos sobre o seu ministério e por outros exercícios tais que possam dispô-los melhorem a uma comunhão mais íntima com Deus em suas ordenanças públicas. Que todas as pessoas se encontrem na hora prevista para o culto público, para que toda a igreja esteja presente no início e de um só coração se juntem solenemente em todas as partes do culto público e não saia senão depois da bênção.
que o tempo livre entre as reuniões, após as reuniões públicas solenes da igreja, seja passado em leitura, meditação, repetição dos sermões, de modo especial pedindo conta aos familiares daquilo que se ouviu e catequizando-os em conversas santas, oração, pedindo a bênção sobre as ordenanças públicas, cânticos dos salmos, visita aos enfermos, assistência aos pobres e tais obrigações de piedade, caridade e misericórdia, considerando-se o sábado como um deleite. A expressão sábado, só uma observação, é para o significado, Shabá, como os puritanos inclusive usavam para dizer o dia do descanso, e não o dia da semana. Quais desses, ou dessas orientações, nós temos acertado? Averiguando e analisando o nosso coração, nós quebramos todos aqueles pontos, de diversas maneiras. Eu quero, em último lugar, lembrar que esta é uma lei perpétua, gravada no coração de todo homem, e por isso também, irmãos, ela tem o seu caráter nacional e universal. Volto ao contexto. Deus criou esse mandamento para que toda a humanidade contemplasse a glória de Deus. Agora ele escolhe um povo após a queda, e esse povo é a referência do testemunho de que eles devem, toda a humanidade, devem saber de que essa lei não foi anulada e ela deve ser guardada. Por isso Êxodo capítulo 20. Por isso aqui o quarto mandamento. Por isso agora mais específico e claro ao próprio povo a lei de Deus, para que eles lembrem: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque não há sequer um ponto desse que de alguma forma eu venha quebrar no dia do Senhor. E qual a extensão dela? Ela não é apenas aplicada à igreja, ela é aplicada também a todas as pessoas na face dessa terra. E até mesmo lembrarmos que ela é aplicada no contexto de qualquer país, seja ele menos ou mais cristão. E eu gostaria de te lembrar, inclusive, do contexto que envolve a Assembleia de Westminster, a reforma na Grã-Bretanha, a começar da Escócia e depois na sequência Irlanda e Inglaterra, quando eles se tornaram um país protestante, país então presbiteriano, pelo menos por algum pouco tempo a Inglaterra foi presbiteriana, e a controvérsia, uma das controvérsias que mais causou polêmica, brigas, confusões, não da parte dos crentes, mas que inclusive causou severas perseguições e mortes, foi a guarda do dia do Senhor. Eles, como um povo em que nacionalmente entenderam que deveriam dedicar-se nesse dia exclusivamente ao culto ao Senhor. O que é a Inglaterra hoje? Já pararam para pensar nisso? Estados Unidos da América, que foi colonizado por cristãos, puritanos, alguns congregacionais, grande maioria presbiteriano e um grupo de episcopais. Todas as leis que foram estabelecidas naquele país, inclusive leis civis que concordavam e beneficiavam os cristãos, inclusive na guarda do dia do Senhor, em que todos os comércios, setores públicos, prédios públicos e privados, escolas, toda e qualquer atividade comum, social ou econômica, ela deveria estar fechada, porque era dia do Senhor. Agora pense no Brasil. Em que as pessoas, elas trabalham o ano inteiro, o ano todo, esperando que apenas tenham alegria e orgias em apenas 3 ou 4 dias, uma vez por ano. E há de se lembrar que quantos de nós, no contexto de 1 Samuel capítulo 7, quantos dos crentes do Senhor Jesus, evangélicos no Brasil, não devem ter os seus balaíns e astarotes nas suas casas, nos seus divertimentos,
nos seus entretenimentos e nos seus afazeres e projetos de vida pessoal. Me diga se eles vão pensar e lembrar do dia do Senhor com tudo isso que envolve o peso do pecado sobre eles. Eu quero lhe lembrar que nós não vivemos 7 dias da semana apenas pelo nosso bel prazer e propósito de nossa própria vida e gosto. Vivemos todos os dias da semana para o primeiro dia, que é o dia do Senhor. Nós trabalhamos, realizamos todos os nossos afazeres, cumprimos todas as nossas responsabilidades por causa do dia do Senhor e não ao contrário. Por último, quero fazer uma citação. Charles Hodge foi professor de teologia sistemática, e eu creio que talvez de outras matérias, mas teologia sistemática, do reverendo Ashbel Green Simon, que foi o primeiro missionário presbiteriano aqui em terras brasileiras. Charles Hodge foi conhecido como um dos maiores teólogos do século XIX. Olha o que ele diz sobre o contexto que envolvia a controvérsia sobre o dia do Senhor no seu país, que ainda se considera protestante. Olha o que ele diz. A influência controladora do cristianismo é racional e justa. Ela está de acordo com a analogia. Se algum país vai à China, espera encontrar governo sendo administrado segundo a religião do seu país. Se vai à Turquia, espera encontrar o Corão dominando e regulando toda a ação pública. Se vai a um país protestante, não tem direito de queixar-se caso encontre a Bíblia na ascendência, exercendo saudável influência não só sobre o povo, mas também sobre o governo. E ele ainda diz: quando os cristãos protestantes vieram para este país, tomaram posse e dominaram a terra, adoraram a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo como Salvador do mundo, e reconheceram as Escrituras como regra de sua fé e prática. Introduziram esta religião em suas famílias, suas escolas e seus colégios. Abstiveram-se de todo negócio ordinário no dia do Senhor e a dedicaram à religião. Construíram igrejas, erigiram prédios educacionais, ensinaram seus filhos a ler a Bíblia e aceitá-la e obedecer-lhe como a palavra de Deus. Formaram-se como cristãos em organizações municipais e estaduais. Reconheceram a Deus em suas assembleias legislativas. Prescreveram juramentos a serem feitos em seu nome. Fecharam no dia do Senhor seus tribunais, seus locais de comércio, suas legislaturas e todos os locais sob controle público. Declararam o cristianismo como sendo parte da lei comum da terra. Com o passar do tempo, milhares têm vindo para o nosso meio, que não são nem protestantes, nem cristãos. Alguns são papistas, outros são judeus, outros infiéis e outros ateus. Ou seja, o contexto aqui envolvia migração dos Estados Unidos de estrangeiros. São bem-vindos. Todos são admitidos aos direitos e os privilégios iguais. A todos é permitido adquirir propriedade, votar em cada eleição. Eles são elegíveis a todos os ofícios e investidos de igual influência em todas as atividades públicas. A todos é permitido continuar como melhor lhe parecer, ou não cultuar absolutamente nada, como achar melhor. Ninguém é molestado por sua religião ou por falta dela. De ninguém se exige que professe qualquer forma de fé ou apoie alguma associação religiosa, mas que isso não se pode racionalmente exigir. Entretanto, mais é exigido. Os pagãos exigem que o governo seja conduzido com base em princípios de que o cristianismo é falso. Os ateus exigem que ele seja conduzido com base na pretensão de que Deus não existe. E os positivistas, com base no princípio de que os homens não são agentes livres. A resposta satisfatória a todos esses é que não se pode fazer isso. No compêndio de teologia sistemática,
de 2.000 páginas e alguma coisa, ele faz um protesto diante da blasfêmia e do descaso com o dia do Senhor. Isso no século XIX. Há mais de 150 anos ou 160 anos atrás. Não estou falando de algo que é novo. Estou falando de algo que já faz mais de 160 anos, um século e meio atrás. Sei que muitos de vocês jovens, às vezes até alguns adultos e adolescentes, presta atenção no que eu vou dizer. Vocês já estão sendo cobrados, vocês não serão. Vocês já estão sendo cobrados diante da estrutura governamental e social em que nós vivemos nesse país. De um país que ele nem mesmo é católico mais. Nem mesmo mais se preocupa com a religião. Se você pensar e analisar bem a história, se você estudou bem a história do seu país, como um bom brasileiro, você vai ver que a tradição de nossa influência ideológica, nem mesmo ela é mais católica há quase 200 anos. Ela é, como disse aqui Charles Hodge, positivista e ateísta. Não à toa, porque talvez muitos dos nossos irmãos mais velhos, quando criança ou já pré-adolescente, estudaram, por exemplo, a língua francesa. Por que francês? De onde vem o positivismo? De onde vem o iluminismo? De onde vem o ateísmo? As doutrinas jurídicas de muitos de vocês, que talvez alguns aqui são advogados, os que exercem funções públicas como juízes, lidam com leis. É só você investigar e ver. Você vai ver que toda a base do nosso direito, ela não é com base cristã, apesar de ter influências dela. E que a nossa Constituição, apesar de ter imitado a Constituição dos Estados Unidos por um tempo, ela é com base positivista e ateísta, secularista. O que se espera de um país desse? E eu sei que vocês, jovens e adolescentes, já estão sendo cobrados e pressionados para que, por exemplo, no dia do Senhor você faça concursos, você preste vestibular, que talvez agora o vestibular já está ficando algo escasso ou já não existe mais, mas você tem que fazer o Enem, e agora já foi decidido que será 2 domingos seguidos, o Enem, já não bastava um. Um aspecto eu admiro os adventistas, ou os sabatistas. Como eles levam a sério o que eles acreditam. E ganham na justiça, mandado de segurança para não fazerem nada no sábado. E nós negligenciamos o dia do Senhor no domingo. Êxodo capítulo 20 ainda está incompleto quando ao processo redentivo, porque ainda vamos chegar nos evangelhos quanto à guarda do dia do Senhor. Eu fecho dizendo que o dia do Senhor é um mandamento que não nos remete apenas mais agora a contemplar a glória de Deus, porque estamos impedidos disto, mas agora ele é redentivo, se não é o Senhor por nós. Só nos resta lembrar que só aguarda-se. Eis que o dia do Senhor se aproxima. Esse dia ninguém dele escapa. Deus, irmãos, não irá nos abençoar. Eu digo isso a nível de Brasil, digo isso a nível também agora nós aqui, como igreja do Senhor. Deus não irá nos abençoar se não apenas negligenciarmos nossas televisões no domingo, nosso entretenimento no domingo, ou até mesmo trabalhar nesse dia. Mas Deus não irá nos abençoar apenas pelo fato de nós não nos arrependermos profundamente de nossos pecados quanto a este mandamento. Porque enquanto não obedecermos, em primeiro lugar, arrependidos dos nossos pecados quanto à quebra desse mandamento, Deus não irá nos abençoar.
Leiam em casa Neemias capítulo 13, os versos 15 a 22. Leia em casa Neemias capítulo 13, os versos 15 a 22. E eu quero que você ore para que o Senhor te dê a mesma ousadia e coragem que Neemias teve, para que você possa lembrar de quão sério é o dia do Senhor, o dia em que nós devemos dedicar a adoração ao Senhor. Amém. Vamos colocar em pé.